Os avanços do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Participam desse debate aqui comigo Constantin Gerber, advogado e pesquisador da PUC São Paulo, Fernando Rossetti, cientista social, e Juliana Andrade, advogada. Como já dissemos aqui, a aprovação do marco regulatório das organizações da sociedade civil foi o resultado de uma ampla luta das próprias OSCs, que se mobilizaram, inclusive através de uma plataforma, que já foi mencionada pela Juliana, e pressionaram o Congresso para manter o assunto em pauta. Quais são os próximos passos e desafios? Aliás, nós terminamos o segundo bloco entrando nessa questão, que era, pois é, então, quais são os desafios? Eu interrompi o Fernando, vou pedir para ele concluir a resposta, para o Constantin e a Juliana também falarem a respeito. Quais são os grandes desafios nessa relação entre Estado e organizações da sociedade civil? Como eu estava colocando, tem um desafio essencial das próprias organizações de transparência, de governança, de gestão, e a partir do Estado, acho que são 4 pontos básicos. Tem que ter mais segurança jurídica, essa coisa de ficar reformando novas leis, cada ministério, cada secretaria, cada Estado inventa a sua, é uma loucura para as organizações. Então, segurança jurídica faz 8 anos que está reformando a Lei Rouanet, ninguém já diminuiu o dinheiro da cultura porque ninguém sabe como é que vai ser. A segunda é desburocratização, que é essa questão do imposto de renda, coisa assim. A terceira é liberdade de organização, facilitar que essas organizações possam trabalhar. E a quarta é o sistema de incentivos fiscais e imunidades tributárias, que hoje são muito pontuais e você poderia ter um sistema muito mais generoso de deixar as ONGs captarem recursos para atividades públicas. Agora, Fernando, eu vou colocar um quinto item aí, te provocando, mas esse quinto item foi provocado por você em mim. Você diz o seguinte, quer dizer, é preciso construir outras formas de pensar a política pública. Então, de certa maneira, é preciso, na relação entre Estado e sociedade, entender que o público tem que ser protagonizado pela sociedade. Exatamente. Né? Como um critério, digamos, um princípio importante para pensar essa relação. Está certo falar isso, Constantin? Sim, aí um dos pontos inovadores da lei é introduzir a expressão controle por resultados. Na verdade, já estabelece esse controle que, além de um controle contábil, ele passa a priorizar a modificação na realidade. E isso me parece já um prenúncio de uma cultura de avaliação de política pública, que permite também, a partir dessa avaliação dos resultados, você não só se valer disso para punir o gestor ou para punir a ONG, mas para avaliar e tomar decisões futuras e, inclusive, incluir ou não no orçamento para você ter realmente o que se chama de gestão pública, que é uma prestação de serviços mais eficiente, né? E que possa garantir mais direitos. Juliana, você estava me contando que há um cipoal de normas. Hoje, cada ministério, cada secretaria estadual, municipal e tal, cria lá o seu regulamento, sua norma própria. Às vezes, uma mesma ONG que tem um convênio e agora ou uma parceria, enfim, com 2, 3 instâncias, ou secretarias, enfim, né, ministérios, tem que fazer coisas muito diferentes do ponto de vista normativo, legal, da sua prestação de contas, dos seus projetos e tal. Esse cipoal normativo, o marco avança em alguma coisa ou ainda estamos longe? E esse também é um desafio, quer dizer, desburocratizar, mas também unificar essas legislações, essas exigências e esses modos de controle, acompanhamento, avaliação, execução das parcerias. Essa lei nova, ela avança, mas ela não resolve o problema ainda, porque esses trâmites internos, né, de prestação de contas, de que forma cada contratação deve ser feita, isso ainda é passível de um decreto que regulamente, enfim, porque atualmente cada convênio, cada ministério, por exemplo, o Ministério do Esporte tem uma instrução normativa, uma resolução, uma portaria, enfim, específica dele, que diz como cada entidade deve prestar contas dos recursos que ela recebeu. O Ministério do Turismo tem um outro entendimento. E quando
eventualmente esse processo é analisado pelo Tribunal de Contas da União, já existe um outro entendimento. Então, o marco ajuda porque ele regula as parcerias de uma forma geral para todas as esferas. Mas essa regulamentação de como cada um tem que prestar contas ainda tem que ser feito um decreto, enfim, um outro ato normativo que regulamente isso de forma ampla e que se aplique a todas as entidades, né, a todos os entes federativos. Agora, esse mar de confusões dificulta não apenas a gestão pela ONG, o acompanhamento pelo gestor público, né, mas dificulta aquilo que vocês estavam pontuando que o marco tenta atacar, que é a transparência para o cidadão, quer dizer, entender o que está acontecendo ali, entender uma prestação de conta, entender, afinal de contas, o que foi efetivamente realizado, o que fez avançar, que tipo de benefício trouxe a relação com a entidade da sociedade civil A, B ou C, não é, Fernando? E isso que você coloca de para que serve é muito importante, porque talvez a questão anterior a tudo isso que a gente conversou é o Brasil não tem um projeto de sociedade civil. A sociedade brasileira não entende para que é sociedade civil. Nós temos uma tradição política muito vertical, dos coronéis, dos grandes líderes, das grandes líderes carismáticos, e a construção mais democrática de base da patrimonialista, exato, patrimonialista, a hora que o cara foi popular o tempo todo, a hora que chega no Estado se enriquece, o Estado, a riqueza pessoal dele, a comunicação, tudo é uma coisa só, né? Então, tem um desafio ideológico de cultura brasileira, cultura política brasileira, que esse marco ajuda, mas é um problema nosso todos aqui, de reforma política, de compreender de reforma tributária. De compreender o seu papel como cidadão na construção do seu bairro. Você fica reclamando que a sua pracinha está suja e não vai lá, não reúne as pessoas e limpar a praça do bairro, sabe? Precisa a prefeitura vir limpar. Tem um monte de coisas que dá sim para nós cidadãos fazermos, nos organizarmos, mas a gente fica querendo que aí o Estado dá o dinheiro para uma ONG, aí tem corrupção patrimonial. Tem um problema anterior, que é essa questão da cultura política brasileira. Ou seja, do Brasil gerar uma sociedade civil que funcione como sociedade civil de fato. Né? E do Estado... E não como grupo de interesse, não como lobby. Exatamente. Não como... o Estado tem que ouvir, tem que saber ouvir. E até promover, né? O ministro Gilberto Carvalho, lá quando ele assumiu... 3 anos atrás, lá no começo, ele propôs, num congresso que a gente estava inclusive na organização, que criasse um fundo de financiamento de organizações que tivessem causas importantes, um fundo de 100 milhões de reais para direitos humanos, coisa assim. Não saiu do papel. Então, qual é o nosso projeto de sociedade civil? Como é que o Estado vai contribuir, de fato, para o desenvolvimento da sociedade civil e não de organizações que são prestadoras de serviço para entregar política pública que foi formulada fora da ONG? Você referiu há pouco a questão do Levante de junho de 2013, né? E uma das palavras de ordem no Levante, de setores, né? Porque havia ali muitos interesses, muitas agendas, enfim, que foram se agregando e massificando os movimentos, né? Brasil afora. Mas uma questão era o não me representa. Né? Que naturalmente, se a gente não fizer uma leitura muito reducionista e tal, não é contra aquele pessoalmente, aí eu diria até, não é nem contra esta ou aquela instituição em particular, mas a questão é com o modo do jogo, né? Não é com... A gente acabou de ver uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo muito bem sucedida, e a seleção brasileira, um vexame, foi aos trancos e barrancos chegando a uma posição na semifinal, mas depois tomou aquela invertida da Alemanha e da Holanda e deixou todo mundo, né, muito entristecido, enfim. Mas, de todo modo, ali também parece que o desgosto, a amargura, a decepção tem a ver não apenas com o resultado do jogo. Fomos até uma semifinal, mas tem a ver com falar assim, o que eu não estou gostando é do modo como se joga, não o futebol dentro do gramado, mas a estrutura do futebol brasileiro, que não renova mais, né, que está na mão dos grupos de sempre, que se locupletaram, que são patrimonialistas, que são antigos, enfim. Tem que mudar essa estrutura. Quando o não me representa, tem a ver, me parece, um pouco com isso, né? A estrutura do Estado brasileiro pede reformas e, ao mesmo tempo, a sociedade civil está começando a dizer muito claramente que, assim, a estrutura do jogo, o modo do jogo,
Não o jogador A, B ou C, embora eventualmente possa ter, né? Mas isso precisa ser pensado no Brasil, né? A estrutura da participação, a lógica da participação, a cultura da participação precisa ser revista. O que vocês pensam disso, Juliana? Eu acho que realmente é uma questão cultural, né? A gente está acostumado a delegar, a achar que o outro pode fazer, assim. Eu posso até me citar como exemplo. A gente tem muita coisa assim de, eu vou escolher um projeto social, vou doar R$10 por mês, que seja, mas eu não procuro saber se foi feito, se não foi feito, quem está sendo atendido, se a criança está recebendo o material. Enfim, a gente tem a cultura de faço a minha parte com R$10 por mês e eu não quero saber, né? Assim, claro, já mudei um pouco essa minha visão, mas é uma cultura nossa que precisa rever e não é um marco regulatório que vai mudar isso, né? Então, precisa uma reforma interna, precisa uma reforma cultural, precisa uma reforma social. E eu acho que a gente está muito perto, né? Já esteve pior, mas ainda há um caminho bem longo nesse sentido, né? Constantino, o que você pensa disso? Bom, nós estamos em processo de democratização. Nós temos uma série de leis aí que são do entulho autoritário. Temos lei da imigração, estatuto do indígena, temos uma série de leis que são do período do regime de exceção. Então nós temos ainda um caminho para realmente democratizar o país. E acredito que esse protagonismo da sociedade civil na verdade, é a possibilidade de se ter não um país autogestionário, mas de ter mais participação e ter mais democracia. Inclusive no futebol, é preciso mais democracia no futebol. E eu, inclusive, ouvi, acho que o Renato Janine Ribeiro, dizendo que o Brasil era o país do improviso e da gambiarra. E que o 7-1 para a Alemanha revelava isso, de que nós nunca, né, está na hora de se pensar numa política para o futebol. E aí nós temos também, nessa questão do terceiro setor, nós temos a Lei Pelé, temos lei de incentivo ao esporte. Quer dizer, nós temos também por onde caminhar, inclusive com o terceiro setor, ou das organizações da sociedade civil. No campo do esporte. No campo do futebol e no campo do esporte. Mas acredito que seja no sentido de democratizar o país. Democracia recente, então, aprimorar a democracia, radicalizar a democracia e mesmo discutir o modelo de democracia, né? Porque a gente está falando de democracia que tenha mecanismos mais efetivos de participação direta da sociedade, que possa ajudar a requalificar o próprio sentido de sociedade civil que o brasileiro classicamente ou que o brasileiro tem e que classicamente é também paternalista, patrimonialista, né? Que carrega uma certa culpabilidade, talvez cristã, judaico-cristã, né? Então fazer, se eu dou lá um dinheirinho para uma obra social qualquer, alivia a minha culpa, e parece que eu não preciso fazer mais nada. Fernando, precisamos aprimorar, radicalizar a nossa democracia? Eu sou de uma geração que viveu a ditadura, então eu tenho que reconhecer que nós estamos num momento muito melhor. Nós somos uma democracia grande em relação ao mundo todo, 200 milhões de pessoas. Então, é uma democracia hoje. Eu acho que os processos que aconteceram a partir dos protestos do ano passado trazem uma democratização de uma democracia que já não é tão nova, já está se consolidando. Eu acho que nós estamos num país que evoluiu muito e eu comparo o Brasil com orgulho com vários países do mundo. Mas, evidentemente, você vê em países nórdicos, por exemplo, você caminhando para processo de decisão na internet, de uma participação muito mais ativa no nível comunitário de deliberações de construção de política pública do indivíduo, quase uma democracia participativa. Direta, né? Direta, e não representativa, né? Que você elege o cara para tomar as decisões por você. Você tem essa oportunidade, a humanidade tem essa oportunidade hoje de todo mundo participar da construção por intermédio de mediações tecnológicas, né? Eu acho que o ponto que pega, um dos pontos difíceis da gente trabalhar para a mudança dessa cultura, e quando você pensa em mudança cultural, você tem que pensar, o tempo é das gerações, né? Você pensa nessas mudanças em 20 anos, enfim, uma geração normalmente se considera 20 anos.
Um dos elementos muito difíceis de fazer a mudança cultural é que o lugar onde a gente aprende uma série de coisas para a nossa vida é um lugar extremamente autoritário. A escola brasileira, a escola em geral na humanidade, é um bicho muito autoritário, um bicho vertical. Ela não traz o aluno na construção, ela não traz a família incomoda. A escola pública, então, assim, a escola privada hoje lida com o seu público como clientes, então tem que agradar o cliente, mas não como um cidadão. E a escola pública lida com o seu cliente como um estorvo, está atrapalhando o nosso trabalho. Até tem tão pouco, e isso, a escola pública brasileira, os professores são heróis, na verdade, que não tem recursos, é muito pouca gente, só tem um diretor, tem um coordenador. Então, a gente universalizou o acesso, mas não universalizou a qualidade. A qualidade, né? E a gestão da escola, e eu acho que ali se poderia ser um campo de mudança cultural então, da democracia isso brasileira. Isso dá um tema para um próximo debate. Nosso tempo acabou, quero agradecer muito a vocês. E acho que ficou claro o quanto o marco regulatório avança e quantos desafios ainda teremos e temos pela frente. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é um espaço para a gente pensar temas relevantes para o Brasil, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas, sociais, que tocam diretamente a nossa vida, individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.